Respirei, acordei e pude ver o sol nascer. Eu sei que tudo isso irá passar. Como é que sei que vai passar? Eu tenho Cristo no caminhar, e é com isso que eu vou contar. E não será segundos, minutos, horas, dias ou meses que irá me incomodar. Que bom que tenho Cristo, família e amigos, um porto seguro que posso atracar. Respirei, acordei e pude ver o sol nascer. Eu sei que tudo isso irá passar. Como é que sei que vai passar? Eu tenho Cristo no caminhar, e é com isso que eu vou contar. E não será segundos, minutos, horas, dias ou meses que irá me incomodar. Que bom que tenho Cristo, família e amigos, um porto seguro que posso atracar. Que bom que tenho Cristo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este nosso tempo de celebração a Deus, de perceber o cuidado dele sobre a nossa vida. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, ainda que estejamos aqui ainda distante, não podemos nos reunir como igreja, né? A igreja está com as suas portas fechadas, mas nós estamos juntos para adorar a esse Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus conduzir a sua vida em todos os momentos. Vamos juntos celebrar e aquietar o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando.
Amém. Como é maravilhoso podermos juntos perceber que Deus é soberano, que Deus cuida de todas as coisas. Pai, continue a conduzir a nossa vida nessa noite. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, que possamos cada dia mais perceber o Teu amor e a Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Que este momento de adoração seja um tempo realmente de refrigério para cada um de nós, mas principalmente, Pai, que sejamos aqui para glorificar e adorar o Teu santo nome. Perdoe as nossas faltas, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns avisos para vocês. O nosso primeiro aviso eu tenho sempre lembrado de onde você pode nos encontrar online, enquanto ainda não estamos podendo nos reunir. Nós temos nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube, também no Instagram, para você poder nos encontrar. E o que é interessante é que isso vai continuar, mesmo voltando tudo, nós vamos continuar tendo essa igreja online também, porque nós percebemos que é uma forma de evangelizar. Então, que você possa compartilhar, que você possa curtir a página, se inscrever no canal da nossa igreja no YouTube, para que a gente tenha mais recursos, para poder usar alguns outros recursos, e também no Instagram. O outro aviso é sobre a quarta-feira. A gente tem esse encontro às 7h30, um tempo breve, mas um tempo de refrigério para a nossa vida, um tempo de restauração para cada um de nós. Então, que Deus possa, um momento de perceber o mover de Deus de uma forma mais simples, mais informal, mas perceber como Deus pode falar a cada um de nós. Domingo de manhã, 10h30, a nossa escola dominical. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o fruto do Espírito. E no próximo domingo nós vamos aprender sobre a paz. Então, 10h30, prepare a sua manhã de domingo para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E o último aviso é a alegria em contribuir. E 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você pode contribuir de 3 formas: pessoalmente, através de transferência bancária, e aí está o número da conta, o CNPJ da igreja, e também com cartão de crédito e cartão de débito. Contribua, sirva a nossa igreja também a partir dos seus dízimos, a partir de tudo que Deus tem oferecido para cada um de vocês. Eu quero ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 24. Lamentações 3, 21, 24 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero lembrar aquilo que de fato me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se pela manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção a esse Deus. Graça e paz, irmãos, amém? A palavra de Deus no capítulo 4 de Filipenses diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, mas nós temos que nos alegrar no Senhor. E o que é nos alegrar no Senhor? É ter a esperança de que amanhã é um novo dia. Como ele acabou de dizer, a esperança, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós cremos nesse Deus da esperança. E a cada dia, a cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Tem dia que amanhecemos tristes, angustiados, nervosos, pensando no que vai acontecer, como vai ser amanhã, as preocupações. Mas a palavra de Deus é viva e diz: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti, porque o Senhor é a minha esperança e amanhã é um novo dia. Amém? Vamos adorar esse Deus.
alegria, vamos adorar aí na sua casa. Feche os seus olhos e exalte ao Senhor. Tu és a nossa porção, Deus. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Declare: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos tempos difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. Vamos crer. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegramos em ti, porque tu és a nossa porção, tu és a nossa herança, Deus. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque não importa as circunstâncias, não importa se está tudo bem, se está tudo mal, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é quem nos sustenta dia após dia. É o Senhor quem nos traz a paz, o renovo a cada amanhecer. Deus, perdoa as nossas falhas, porque muitas vezes nos sentimos fracos, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que derrama sobre nós a alegria, derrama sobre nós uma unção que vem do céu, que nos faz levantar dia após dia e exaltar o nome do Senhor, mesmo nas dificuldades. O Senhor é o nosso Deus, e é ao Senhor que entregamos esse louvor e essa adoração. Se o meu coração se
Ouça a voz do Senhor falando. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que a vontade serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E obedecer. E obedecer. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que só há um caminho: obedecer a palavra do Senhor, e o deserto se fará manancial em nossas vidas, e veremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Como nós cantamos no início, enquanto o Senhor não vem, nós te damos glória, mas um dia estaremos com o Senhor aí na eternidade, adorando e glorificando o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por mais este momento em que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus possa continuar falando ao seu coração nesse momento. Nós vamos juntos agora continuar a nossa série de mensagens chamada Deus ainda tem o controle de tudo. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. É interessante perceber essa realidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos nos esquecendo de que Deus ainda tem o controle. Nós estamos nos esquecendo muitas vezes, em meio a toda essa pandemia, em meio a todo esse medo que estamos vivendo, estamos esquecendo de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que Deus é capaz de conduzir todas as coisas. Nós conversamos sobre a realidade do sofrimento, que ele não é nada novo. Conversamos domingo passado sobre a solidão, e neste domingo, ainda nessa forma mais prática, né, da realidade de perceber que Deus está no controle, eu quero conversar com vocês sobre o tédio, combatendo o tédio. Por que eu pensei nesse tema? E o texto base para a gente conversar combatendo o tédio é Eclesiastes capítulo 3. Eu tenho um filho adolescente em casa. E vocês sabem que o adolescente, ele facilmente fica com tédio, né? E ele tinha muita coisa para fazer, tem um quintal para brincar, tem as coisas para ele jogar e tudo ali, o videogame, tudo que ele tem que ele gosta. Aí um dia ele levantou e disse, que tédio, não tem mais nada para fazer. Eu olhei e vi o quintal, eu olhei e vi as coisas que tem para fazer, e eu falei, como assim tédio? Você tem muita coisa para fazer. E aí eu ouvi pela primeira vez na minha vida o meu filho dizendo, queria ir para a escola.
né? Então, a gente realmente está vivendo um tempo onde ficar dentro de casa é obrigatório. E ficar dentro de casa nesse período tem causado um tédio terrível. Uma situação terrível de tédio e de tudo que nós temos que enfrentar aqui. Mas eu não quero falar do tédio nesse sentido, mas sim no tédio como uma doença, como algo terrível. Tédio como um problema. A Super Interessante fez uma matéria chamada Um Tédio Só, e ela escreveu assim: tédio é um sentimento humano descrito como um estado de falta de estímulo, ou uma ação ou estado repetitivo, por exemplo, falta de coisas interessantes para fazer, ouvir, sentir, entre outras coisas. Tédio também pode ser um sintoma de depressão. O tédio pode levar às atitudes impulsivas e às vezes excessivas, que não servem para nada e podem causar dano. Aí ela continua: tédio ocorre em diversas situações. O sentimento que envolve o tédio é aquele no qual sente-se um vazio, pois o comportamento humano funciona como uma espécie de equilíbrio. E olha o que a Super Interessante conclui: onde muitas atividades repetitivas, a pessoa sente-se frustrada, infeliz, incapaz, inerte, insatisfeita, pois sente que algo está faltando. O que ela está dizendo é que algo está faltando. Alguma coisa está faltando para ela. E quando esse algo falta, ela diz: que tédio, que tédio. Nada mais preenche a nossa vida, nada mais faz sentido para nós, porque alguma coisa está faltando na nossa vida. Fernando Pessoa, ele disse o seguinte: tédio não é doença do aborrecimento de não ter nada para fazer, mas a doença de se sentir que não vale a pena fazer nada. Tédio, então, ela é uma questão de doença mesmo, algo terrível ao nosso coração. E a Super Interessante, ela colocou alguns escapes do tédio. O primeiro, ele coloca o uso de bebidas alcoólicas, medicamentos fortes e entorpecentes. O segundo, o desenvolvimento de compulsões ligadas à estética, à sexualidade, ao consumo, entre outras coisas. O desenvolvimento de posturas antissociais, como isso vai fazer sentido. Então esse é o escape do tédio. É como nós podemos escapar do tédio nesse sentido. Mas sabe por que nós nos sentimos dessa forma? Eu fiz um quadro para você entender um pouquinho melhor. Existe o tempo. E o tempo corre, o tempo está passando. Se você não percebeu, nós estamos chegando a quase 2 meses que nós estamos em isolamento, em distanciamento social. Existe o tempo e aquilo que nós chamamos do Cronos. O que é o Cronos? O Cronos é o segundo, minutos, horas, dias da semana, meses e anos. É o que você pode cronometrar. Mas na Bíblia existe um outro tempo, que é o Kairos. E o Kairos também significa tempo. Ele é um momento especial que reflete sobre o Cronos, o tempo de Deus. Então, enquanto nós temos no Cronos, segundo, minutos, nós temos no Kairos um momento especial. O que isso significa é que um tempo de qualidade é prestar atenção naquilo que é importante em nossa vida. Então nós temos o Cronos, nós temos o Kairos, e o Kairos, ele é esse tempo de qualidade, tempo especial, tempo de perceber algo fantástico na nossa vida, tempo de Deus. Sabe por que nós estamos com tédio? Porque nós simplesmente anulamos o Kairos. Nós jogamos fora o Kairos. Nós esquecemos desse tempo especial que reflete no Cronos. Nós esquecemos dessa realidade maior, que é jogar fora essa realidade do Kairos. E aí eu vivo apenas o Cronos, e eu começo a viver o Cronos, o tempo, cronometrando o tempo, correndo atrás do tempo, e eu esqueço do que é importante na minha vida,
daquilo que é essencial para a minha vida. Vivendo longe do Kairós, Abraham Lincoln ele disse: sou agora o mais miserável dos seres viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Permanecer como está é impossível. Parece-me que devo morrer ou devo melhorar. Abraham Lincoln, então, ele joga fora o Kairós, começa a viver apenas o Cronos, e o Cronos traz esse tédio. E eu não estou dizendo tédio como não tenho nada para fazer. Eu estou dizendo tédio como a falta de sentido para realizar alguma coisa. A falta de sentido para dizer, vale a pena lutar por isso, vale a pena viver isso, vale a pena experimentar o Kairós no nosso dia a dia. Para você entender isso de uma forma mais plena, eu quero ler um texto na Bíblia que fala sobre o tempo. Nenhum outro texto na Bíblia fala tão bem sobre o tempo como Eclesiastes capítulo 3. Talvez você saiba até de cor esse texto. Porque ele define muito bem o tempo, o que é o tempo e como nós podemos desenvolver a nossa vida a partir do tempo. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ao tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ao tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E aí ele diz: que proveito tem o trabalhador com o que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com eles os afligir. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra lida, continue a falar ao nosso coração nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, ele é um livro bem interessante. Esse livro ele é um livro diferente de todos os demais livros que nós encontramos na Bíblia. Ele se destaca porque o autor fala da vida humana de uma forma tão plena, tão maravilhosa, e ao mesmo tempo engloba todas as esferas da vida humana. O tempo de crise, o tempo de questões existenciais, o tempo do tédio e muitas outras coisas. O livro de Eclesiastes, então, se torna um livro que nos ajuda muito bem a perceber o que significa experimentar o Kairós de Deus. Mas o livro e a frase mais comum que nós encontramos nesse livro é: nada faz sentido, é correr atrás do vento. Nada faz sentido, é correr atrás do vento. Esse texto, essa pequena frase, ela é repetida várias vezes no livro de Eclesiastes. Numa outra versão, a mensagem diz assim: nada faz sentido, é um tédio só. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é que a vida é um tédio só. A angústia, o desespero, as coisas, que vale a pena trabalhar, por que acordar cedo, por que lidar com as coisas, por que viver dessa forma. Mas sabe por que ele diz que nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento? É porque quando nós olhamos para um capítulo anterior do que a gente leu, fica claro as buscas que o autor de Eclesiastes está colocando para a gente. A primeira busca que ele coloca é pela satisfação, alegria acima de qualquer coisa, buscar uma alegria nas circunstâncias, nas situações, passar por cima de qualquer um para tentar ser alegre. Eclesiastes 2, o capítulo anterior que nós lemos, diz assim: eu disse a mim mesmo, vem, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale.
O autor de Eclesiastes está com o coração tão apertado que enquanto ele buscou alegria nas coisas e nas situações que ele olhava em volta, ele diz, nada faz sentido. Tudo isso é loucura. Mas a segunda busca que ele faz é a busca pelo sucesso profissional. Capítulo 2, versículo 4 e 6 diz assim: lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. E nada disso fez sentido. Nada disso. Então, mais uma vez, a busca no sucesso, mas isso também não resolveu o seu tédio, o vazio do seu coração. A terceira coisa que ele coloca é a busca de posses e bens. Versículo também 4 e 6, assim, comprei cavalos, escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. E nada disso adiantou. Nada disso valeu a pena. E a última busca dele foi a busca por fama e pelo poder. Versículo 9 e 10. Tornei-me o mais... Nada disso. Se nada disso faz sentido, o que resolve então o vazio do coração? O que resolve esse tédio da nossa vida? Blaise Pascal e Santo Agostinho explica muito bem isso para nós. Blaise Pascal vai dizer, somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. E Santo Agostinho diz, ó Deus, inquieto bate o meu coração até que possa descansar em Ti. Só há uma forma de encontrar a realidade e preencher o vazio que o seu coração possa estar agora. Esse tédio que você está vivendo. É perceber a realidade de Deus. E o autor de Eclesiastes, no capítulo 3, mostra isso para nós de uma forma muito clara e muito plena. Para superar o problema do tédio, nós precisamos ter discernimento do tempo. Ou seja, despertar a nossa atenção para a importância de interpretarmos cada uma das nossas situações. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Ele repete 2 vezes: tudo tem o seu tempo. E há tempo para tudo. O que isso significa? Perceber que todas as coisas acontecem no tempo certo. No tempo certo. Nada, minha mãe dizia muito isso, nada acontece na véspera. Tudo acontece no tempo certo. E aqueles que sabem discernir o tempo, reconhecer o seu momento e perceber o seu momento, o momento que você está vivendo, começa a lidar melhor com o tempo, começa a lidar melhor com as situações e com as coisas. Para a gente entender isso, o autor de Eclesiastes ele faz 14 pares das circunstâncias da vida. Ele não esgota os problemas da vida, mas ele resume de uma forma muito plena o que a vida é para nós. Então ele vai dizer no versículo 3 ao versículo 8, há tempo para, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, de estar calado e de falar, de amar e de aborrecer, de guerra e de paz. Há tempo para todas as coisas e acontecem no tempo certo. Quando a gente começa a perceber que existe um momento de abraçar, existe um momento de recomeçar, existe um momento de parar, um momento de ir à frente, um momento de abraçar, como a gente tinha aqui, mas um momento de afastar-se de abraçar, como nós temos que viver agora. Quando eu começo a discernir que tudo faz parte do tempo e cada tempo deve acontecer de uma forma clara, de uma forma plena, então eu percebo e eu consigo definir melhor o tempo. E eu fujo do tédio.
Porque Deus age no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Deus age no tempo certo. Segundo lugar, eu preciso, para fugir do tédio, superar o problema do tédio, eu preciso repensar o nosso propósito. O porquê eu vivo, ou o porquê eu estou aqui. Versículo 9 e 10 diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com eles o afligir. Aqui é interessante, porque o autor de Eclesiastes está dizendo: por que eu trabalho? Para que serve o trabalho? Mas em nenhum momento ele está incentivando a falta do trabalho, tirando a ideia de que você precisa trabalhar. Mas ele está dizendo: por que você trabalha? Para que você vive? Por que nós tivemos que arrumar todas essas coisas para ter esse culto à noite? Por que eu estou aqui hoje à noite? Por que o grupo de louvor veio aqui adorar a Deus? Por que você ligou o seu celular ou sua televisão? Para que você vive? Eu preciso repensar, para fugir do tédio, o meu propósito, o meu ideal de vida. Para que eu vivo? Para que eu vivo todas essas coisas? E com essa pergunta, Salomão, o autor de Eclesiastes, tem trazido para nós a realidade de eu direcionar o meu coração para aquilo que vale a pena. Hoje de manhã eu li Romanos capítulo 12 na nossa escola dominical, e ele diz assim, que quando eu vivo o propósito de Deus, quando eu vivo o caminho de Deus para a minha vida, eu vou viver a boa, perfeita e agradável. Para ganhar poder e influência, você está disposto a negociar o seu próprio relacionamento com Deus? Para que você vive? Agora, se você coloca a sua vida debaixo da vontade de Deus, usar os seus dons para aquilo que Deus está te convidando a usar a sua vida para servir e honrar a Deus e ao próximo, você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então repense o porquê você vive. Repense porque você está aqui. Em terceiro lugar, antes do terceiro lugar, Marcos capítulo 8 diz assim, o próprio Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem conquistar todas as coisas e esquecer daquilo que vale a pena? Viver debaixo da vontade e dos propósitos de Deus. Então repense a forma como você lida com o seu trabalho, com seus filhos, com a sua família, com a sua igreja, com tudo que você tem. Repense a forma de viver com isso. Em terceiro lugar, agora sim, quer fugir do tédio? O autor de Eclesiastes diz: desfrute, aproveite, entre de cabeça nos bons momentos. Eu gostava muito de assistir um programa no final do culto, e eu gostava da forma como esse programa era direcionado. Mas esse programa tem dado tanta má notícia para a gente que eu evitei de assistir. Eu preferi aproveitar os bons momentos e rir com meus filhos, assistindo um bom filme, brincando, fazendo algumas coisas. O autor de Eclesiastes diz assim: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida. Não, é dom de Deus a alegria, como nós aprendemos hoje de manhã. A alegria faz parte, a alegria vale a pena, então aproveite os bons momentos, aproveite. Eu uso essas duas frases desde que eu estava no seminário. Um pastor, Renato Camargo, um pastor de Sorocaba, mostrou uma vez essa frase para a gente, e eu nunca mais esqueci quando eu penso no prazer que eu tenho de viver a vida. Aproveitar meus filhos, minha esposa, o fruto do meu trabalho, o meu dia a dia. O poema de Horácio, ele diz: carpe diem, significa aproveite o momento. Carpe diem, aproveite o momento. Isso ficou muito famoso num filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Assiste esse filme. Mas os protestantes, o que eles diziam no período quando eles tentavam experimentar viver a vida, era corandeu, que significa
perante a face de Deus. E aí o que a gente faz é juntar o poema de Horácio e o que os protestantes diziam, que tem a ver com a realidade que Eclesiastes coloca aqui para a gente. Aproveite o momento vivendo a presença de Deus. O que isso significa? Divirta-se, tenha lazer, aproveite a vida. Mas lá no capítulo 12, o autor de Eclesiastes diz assim, só não se esqueça, viva isso perante Deus. Viva isso na face de Deus. Aproveite este bom momento que Deus está oferecendo para você. Isaías 57 diz assim, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e com um humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Trazendo para a linguagem de hoje, significa, Deus coloca um sorriso no seu rosto. Aproveite o momento. Nunca um abraço foi tão valorizado quando nós perdemos a oportunidade de abraçar. Nunca uma igreja aberta foi tão importante quando nós perdemos a oportunidade de estar aqui. Nunca as coisas foram tão essenciais para nós, porque foi privado de viver isso. Quer fugir do tédio? Aproveite o momento. Aproveite o seu devido tempo. Deus criou este mundo de uma forma perfeita. Tanto é que quando Deus termina de criar o mundo, Ele diz, isso é muito bom. Aproveite o momento que você está vivendo agora. Mas não se esqueça, olhe para a eternidade. Olhe para o que Deus está fazendo. Olhe para além disso. Pôs a eternidade no coração do homem. C.S. Lewis diz assim, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Fui feito para outro lugar. Eu aproveito aqui, e é o que eu chamo de flashes da eternidade. Eu aproveito esses flashes que Deus me dá, mas eu não me esqueço da eternidade. Isso aqui é apenas o prato de entrada. Eu não vejo a hora de ter o prato principal. Então, para você fugir do tédio, lembra-se, não há nada nessa história que pode preencher o vazio do seu coração, a não ser a eternidade, a não ser o próprio Deus. Então, por fim, eu termino que sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Nada. O que é, já foi. O que era para acontecer, aconteceu. O que há de ser, também já foi. Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus fará renovar o que se passou. Deus vai renovar esse nosso tempo de angústia, esse nosso tempo de incerteza. Deus vai renovar aquilo que nós precisamos. Spurgeon, ele disse assim, meu sucesso me chocou. A ideia de uma carreira que aparentemente se abria, longe de me animar, jogou-me numa enorme profundeza, do qual expressa meu sofrimento. Mas havia um lugar, e sempre haverá esse lugar, onde a minha alma descansa. Sabe que lugar é esse? Sabe que lugar é esse? Deus, em Jesus. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu, Jesus está dizendo isso para você, te darei descanso. Quer superar o tédio que a pandemia tem criado no seu coração? Olhe para Jesus. Olhe para o que Ele está fazendo por nós. Nós não podemos nos abraçar por causa da pandemia. Sinta o abraço desse Jesus.
Sinto o amor desse Deus presente na nossa vida e em todos os momentos. Nós vamos cantar um cântico agora, que ele diz exatamente essa realidade. Abraça-me, Deus. Abraça-me. Eu queria que você, onde você estiver, orasse esse cântico. Nós vamos colocar a música aqui para você. E enquanto você estiver ouvindo essa música, cante em forma de oração essa música. Deus, eu me sinto no tédio. Está faltando algo aqui dentro. Está faltando alguma coisa para preencher o vazio do meu coração. Então me abraça, Deus. Me ajude a descansar. Me ajude a perceber que só o Senhor é capaz de mudar todas as coisas. Me ajude a entender que só em Ti eu encontro exatamente aquilo que eu preciso. Olhe para o tempo que você está vivendo. Tenha consciência do momento que você está passando. Olhe para a realidade da sua vida. Aproveite os bons momentos que Deus dá para você. Foque o seu olhar na eternidade. Mas principalmente, descanse naquilo que é essencial. Venham a mim, você que está cansado. Você vezes sou levado
abraça-nos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é a nossa fonte, é a nossa segurança. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor derramado. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós encontramos a verdadeira esperança. No Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. E nós queremos descansar nessa verdade, Deus. Pai, quando chegar o tédio, quando chegar o vazio do coração, quando algo estiver faltando aqui dentro, Pai, que o Senhor preencha com o Teu abraço, com o Teu cuidado. Pai, não nos deixe pensar diferente, a não ser que somos crianças nos Seus braços, sendo sustentado e guiado por Ti em todos os momentos. Conduza a nossa vida, nosso Pai do Espírito Santo, e seja sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós podemos cantar mais uma vez o refrão, abraça-me, é possível? E enquanto nós cantamos esse refrão, você pode cantar também, que você sinta esse abraço de Deus e esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Obrigado por estar juntos conosco aqui e que Deus possa realmente preencher o vazio da sua vida, preencher o vazio do seu coração nesse instante. Um grande abraço, que Deus sustente até os nossos próximos encontros e não se esqueça de compartilhar, de convidar alguém para assistir essa mensagem também. Deus abençoe, sustente muito a sua vida. Em Cristo Jesus nós queremos estar abraçando você e Deus abençoe a sua semana. Nós vamos cantar e no final encerramos a nossa transmissão. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.